Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rafael. Estamos juntos para mais uma aula em Direito Empresarial e sejam bem-vindos, meus caros, sejam bem-vindos ao meu pedacinho do inferno. Nós chegamos hoje na nossa disciplina mais complexa do curso, a disciplina mais pesada de Direito Empresarial, tá? Sem dúvida, sem contradita, a matéria que mais exige estudo de vocês. Não é uma matéria fácil, não é uma matéria fácil, de novo, digo. Vão ser duas aulas, então é essa aula de hoje e a próxima. Essa aula de hoje nós vamos ver a teoria geral dos títulos de crédito e na aula que vem nós vamos ver como funcionam os títulos de crédito em espécie, tá? Então nós vamos ver, nessa aula a gente vê questões introdutórias, a gente vê questões que se aplicam a todos, né, os títulos de crédito, questão de classificação, etc. E aí na próxima aula a gente analisa como funcionam cada um dos 4 títulos de crédito que a gente estuda, né? Apenas a fim, já para ir adiantando, né? Nós estudamos 4 tipos de títulos de crédito. Nós estudamos em ordem, né? A letra de câmbio, depois a nota promissória, o cheque e a duplicata. Então, nós estudamos nessa ordem os 4 tipos os 4 tipos de títulos de crédito, tá? Letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. Esse é o nosso tema da próxima aula, né? Na aula de hoje nós vamos introduzir, aprender o que é crédito, por que nós falamos que é um título de crédito, quais as características de um título de crédito, por que eles existem, enfim, né? Então nós vamos estudar o que é o endosso, o que é aceite, enfim. Tá? E você vai precisar, já digo, que você vai precisar desses conhecimentos para a próxima aula. Se você não entender essa aula de hoje direito, na próxima aula você vai ficar prejudicado. Tá? Então assista com atenção, tire suas dúvidas lá no fórum, lá no chat, tá? Porque senão, próxima aula você vai ficar prejudicado. Por quê? Porque a gente pressupõe, né, a nossa próxima aula pressupõe que você dominou, que você efetivamente aprendeu o conteúdo, desculpa, que você aprendeu o conteúdo que nós vamos ministrar na aula de hoje. Tudo bem? Vou tentar ser bem devagar, vou tentar explicar tudo o mais pausadamente possível, mais lentamente e calmamente possível, para que você consiga acompanhar, para que você consiga copiar com calma, tá? Para que você consiga, sem maiores problemas, você consiga entender essa matéria que não é uma matéria fácil. Então vamos lá, vamos começar, vamos dar início ao nosso trabalho. Gente, então na aula de hoje a gente começa pelo começo, né? A gente começa olhando o título de crédito de uma forma ampla, né? O que é o crédito, gente? O crédito, cartão de crédito, título de crédito, né? Vocês veem que tem muita coisa que usa crédito hoje em dia, né? Quando a gente fala em financiamento, a gente fala de crédito, empréstimo, a gente fala de crédito, enfim, né? Mas o que é crédito? Crédito, meus caros, nada mais é do que a confiança que o mercado financeiro tem em você. Isso é crédito. Tá? Então, crédito nada mais é do que a confiança que o mercado tem em você, de que você cumpre, de que você honra com os seus compromissos. Tá? Ou seja, crédito significa dizer que no momento em que o mercado exigir de você o cumprimento das suas obrigações, você vai cumprir. Você vai cumprir. Então, quanto mais você cumpre as suas obrigações, hoje em dia, né, pelo seu CPF, todo mundo aqui, vocês, eu, todos nós somos registrados, né? Nós somos fiscalizados na nossa vida financeira através do nosso CPF, né? Já ouviram falar no score dos bancos? Score, pontuação dos bancos?
né? Quando os bancos vão fazer um empréstimo para alguém, quando os bancos vão fazer um financiamento para alguém, quando os bancos vão abrir uma conta, enfim, verificar taxa de juros, etc., eles vão olhar o seu score, sua pontuação. O que que é isso? É justamente uma análise da sua vida financeira para ver se você merece muito crédito ou se você merece pouco crédito, ou até se você não merece crédito. Tá? Então, hoje nós temos uma pontuação. Né? Se você paga suas dívidas em dia, se você nunca foi mandado, se o seu nome nunca foi mandado para o Serasa, para o SPC, né? Se não existem ações judiciais exigindo pagamento na justiça, enfim, se você se comporta como uma pessoa que sempre cumpre, né? Não atrasa o pagamento de conta, que sempre paga tudo em dia, direitinho, etc e tal, o mercado pressupõe o quê? Olha, você tem um score bom, você tem uma pontuação boa, então você faz jus a bastante crédito. Seu salário é um salário bom, um salário alto, não é aquele salário que você luta para sobreviver todo mês. Então o mercado financeiro diz: não, existe a confiança, né? Crédito pressupõe, acima de tudo, confiança. Existe a confiança, né? Nós confiamos em você de que você tem condições de pagar suas obrigações, então nós vamos te dar um crédito legal. Agora, se você atrasa empréstimos, se você atrasa pagamentos, se você não paga, se o seu nome vai toda hora para o Serasa, para o SPC, se você tem título protestado, cheque protestado, enfim, cheque devolvido sem fundos, etc., o mercado pressupõe o quê? Opa, esse cara aqui é um mau pagador. Esse cara aqui é mau pagador. Se a gente der crédito para ele, existe uma grande probabilidade da gente não receber esse dinheiro de volta. Então, ou nós vamos dar pouco crédito para ele, ou nós não vamos dar nenhum crédito para ele. Né? São aquelas pessoas que não têm crédito. Não têm crédito. Né? Ou seja, o mercado não confia nessas pessoas para pagarem as suas obrigações. Tá? Então, basicamente, isso resume o que é crédito. Né? E isso está muito evidente quando a gente fala, por exemplo, no financiamento, existe o risco, existe um seguro, você paga um seguro. Né? Todo mês, né, dentro do financiamento que você paga, tem uma taxa de seguro. Esse seguro, né, que inclusive é um acréscimo na taxa de juros, né, esse seguro é diretamente relacionado ao crédito que você possui. Se você é um bom pagador, se você tem bastante crédito, essa taxa de juros referente ao seguro é pequenininha. Por quê? Porque o banco confia em você. O banco deu crédito para você e ele acredita que você vai conseguir pagar. Quando o banco é meio desconfiado, quando a pessoa não faz jus a muito crédito, o banco até empresta. Mas como o risco é maior, ele coloca a taxa de juros lá em cima. Estão entendendo mais ou menos como é que funciona? Isso é crédito. Né? Crédito é a possibilidade de você não necessariamente precisar de dinheiro, né? Precisar ter o dinheiro na mão para comprar alguma coisa, para fazer algum tipo de negócio. Por quê? Porque você opera, em vez de operar com dinheiro, você opera com crédito. Você opera com crédito. E aí depois você paga, né? Você paga depois. Você compra com cartão de crédito. Você passa o cartão, né? Passa o cartão. O débito na sua conta só ocorre depois. Não é assim? Alguém aí, acho que todo mundo aqui usa cartão de crédito, né? Cartão de crédito é assim, você passa, né? Passa lá na valha, vai passando, né? E aí só no dia da sua fatura, né, o vencimento do cartão, é que o dinheiro é depositado. Então você estava pagando com o quê? Com crédito. Depois é que é o momento de você acertar contas. Tá entendendo? Gente, para que criar o crédito? Para quê? Para quê? Tá? Então, o crédito, ele nasceu há muito tempo atrás, a ideia do crédito. Né? Nasceu há muito tempo atrás, ainda na Idade Antiga mesmo, né? Muito, muito tempo atrás mesmo, milênios atrás, né? Como uma possibilidade de
primeiro, segurança. Né? Primeiro, segurança. Por quê? Porque se a gente for pensar no passado, né, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha avião. Como é que os mercadores iam de cidade em cidade? Banqueiros iam de cidade em cidade? Eles iam a pé. Né? Eles iam a pé, eles iam de cavalo, de camelo, de boi, enfim. E ficavam sujeitos a ladrões, a bandidos. Imagina você, né? Imagina você sair na rua com todo o seu dinheiro. Você faria isso? Você tem, sei lá, R$ 3.000 que você vai negociar, que você vai usar para comprar alguma coisa, enfim. Você sairia na rua, né? Agora não dá para sair por causa da quarentena, mas você sairia na rua com todo o seu dinheiro? E eu não sairia, particularmente eu não sairia. Né? Mas sem o crédito era o que as pessoas eram obrigadas a fazer. Né? Os mercadores, os comerciantes, quando eles iam comprar alguma coisa, quando eles iam negociar, ou até mesmo consumidores, quando eles iam comprar alguma coisa, eles tinham que ir com todo o seu dinheiro. O crédito veio, né, para substituir o dinheiro, para a gente não precisar usar o dinheiro. Então eu posso deixar o meu dinheiro seguro em casa, eu compro com crédito, né, eu compro com crédito e depois eu vejo formas de pagar. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá? E isso, é claro, né, essa ideia, né, de você não precisar mais estar ali com o dinheiro na mão, né, para comprar alguma coisa, para trocar alguma coisa, enfim, para negociar, foi muito bom, né? Foi muito bom para as relações comerciais, acelerou muito, desenvolveu muito o comércio, desenvolveu muito as atividades mercantis. Tá? Eu diria para vocês que o comércio dá um salto com a invenção, com a criação do crédito. Né? Além de ter trazido segurança para as pessoas, tanto consumidores quanto fornecedores, que não precisavam mais estar com todo o seu dinheiro ali. Né? Eles negociavam o crédito, eles trocavam e vendiam créditos reciprocamente, sem usar o dinheiro, e de outras formas eles faziam um acerto de contas quando era necessário. Tá? Então isso também trouxe mais segurança, isso trouxe, enfim, muitos benefícios, né, da criação desse negócio chamado crédito. Só que é o seguinte, o crédito ele precisa ser igual ao dinheiro. O crédito precisa circular na sociedade, ele precisa circular no mercado. Então, um passa o crédito para o outro, que passa o crédito para o outro, que passa o crédito para o outro. Né? E agora, como fazer isso? Como fazer o crédito circular? Como fazer o crédito circular na sociedade? Que nem o dinheiro. O dinheiro, quando circula na sociedade, é fácil. A nota de R$ 10, a nota de R$ 50, a nota de R$ 100, ela sai da minha mão e vai para a mão do fulano. Né? O dinheiro circulou, perfeito. Aquele dinheiro que era meu está na mão agora de outra pessoa. Não tem problema nenhum. Agora, e o crédito? E a confiança? E a confiança que se tem em alguém? Como é que a gente faz ele circular? Como é que eu faço alguém aceitar o crédito que eu tenho? Tá? Então esse foi um dos primeiros problemas que o ser humano, lá no início da Idade Média, teve que solucionar. Então, lá já em 429 depois de Cristo, né, já estamos na Idade Média, estamos nos primeiros 100 anos aí da Idade Média. Né? Primeiros 100 anos não, estamos bem no iniciozinho, antes disso até. Né? Nos primeiros anos da Idade Média, nós temos a lei Petelia Papira, né? Petelia Papira. Papira que vem de papiro, de papel. Né? Então, a solução encontrada pelo ser humano lá atrás, foi o quê? Foi a mesma coisa que nós usamos hoje. Foi pegar o crédito e colocar o crédito num documento. Por isso que nós falamos título de crédito. Título é um documento. Né? Então, a partir do momento em que nós colocamos o nosso crédito em um documento, em um título, agora o crédito fica mais fácil do crédito circular.
né? O crédito circula através do título. O título, o documento, vai passando de mão em mão, né? O cheque que você dá para o fulano de tal, o fulano passa para o Beltrano passa para o Cicrano, é o seu crédito que vai circulando pela sociedade. Então, a solução encontrada foi titularizar o crédito, né? Botar o crédito num documento. Tá? E aí sim, preso num documento, o crédito pode circular. O crédito pode circular na sociedade. E as pessoas podem transferir o seu crédito, né, sem maiores problemas. Então, o que é o título de crédito? Quando a gente fala em título de crédito, o que significa? O título é um instrumento, né, é um papel, é um documento formal, tá, que contém uma obrigação que a lei estabelece um direito literal e autônomo. Nós vamos entender o que é isso. Tá? Então, quando a gente fala em título de crédito, nós estamos falando de um documento, de um instrumento formal, ou seja, formal sempre por escrito, que contém uma obrigação, tá? Que obrigação é essa? Pagar. Que obrigação é essa no título de crédito? Pagar. Alguém aqui usa cheque? Alguém aqui usa cheque? Eu espero que sim. Isso vai fazer meu exemplo mais fácil. Mas quando você faz um cheque, você coloca assim: por este cheque pague-se a fulano de tal o valor de R$1.000. Aí você preenche lá, R$1.000. Né? Então o cheque é uma obrigação, estabelece ali uma obrigação de pagar. Pagar alguém. Aí depois ali no campo nominal você preenche, né? Para quem? Pode ser para o professor Rafael, se você quiser, pode ser para outra pessoa. Não é assim? Alguém aí usa cheque, quem aí usa cheque sabe que é assim, né? Você preenche lá o valor da obrigação, né? O valor do pagamento, tá? A data do pagamento, e você pode preencher ainda em nome de quem o pagamento vai ocorrer. Né? Então a obrigação é sempre um pagamento. Instrumento ao qual a lei confere direito literal e autônomo. Direito literal e autônomo. Direito literal significa dizer que vale o que está escrito no título. Tá? Na dúvida, vale o que está escrito no título. Exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Um exemplo que aconteceu comigo como advogado. Seguinte. Como é que foi? Ah, lembrei. É o seguinte. Eu tinha um cliente que prestou serviço para uma outra pessoa, tá? O cliente prestou serviço para uma outra pessoa e eles tinham combinado o valor de R$2.000 pelo serviço. Eu nem lembro o que era. Eu nem lembro. Tá? R$2.000 pelo serviço. Beleza. O serviço foi prestado. Aí o que aconteceu? O tomador do serviço fez um cheque. E olha só o que ele colocou. Ele colocou R$200. Em vez de colocar 2.000, ele colocou R$200. Meu cliente, o Bolha, antes de falar comigo, né, claro, foi lá, recebeu o cheque, retirou o cheque, fez um recibo dando quitação pelo serviço prestado. Então, fez um recibo, deu quitação pelo serviço prestado. Ó, recebi pelo serviço prestado no dia tal para fulano de tal. Show. Aí foi lá e depositou o cheque. Aí caiu R$200 na conta dele, aí que ele se tocou. Aí que ele foi ver, ué, mas não eram R$2.000? Aí que ele foi ver. Aí que ele percebeu, quando caiu na conta R$200 e não 2.000, aí que ele se tocou. Aí ele veio me procurar. Nossa, doutor, olha aqui, a gente tinha combinado R$2.000, mas ele me deu um cheque de 200 e eu dei quitação para ele, e agora tem como eu
tem como eu exigir os 1.800 restantes? Aí que eu falei para ele, difícil. Por quê? Porque vale o que está escrito. Ele te pagou 200, né? 200. Vale o que está no cheque. Vale o que está no título. Se no título tá que foi 200 e você deu a quitação, você deu a quitação por 200. Né? Então, na dúvida, né, direito literal, vale o que está escrito no título. Vale o que está escrito no título. Independente de qualquer acordo que se tenha feito fora dele. Tudo bem? E ainda um documento, é um documento autônomo. É um documento autônomo. Eu vou dar um exemplo sobre isso mais para frente. Eu acho que agora vai confundir vocês. Vamos falar mais um pouquinho e aí eu dou um exemplo do que significa autonomia do título de crédito, tá? Vamos falar mais um pouquinho. Calma. Gente, então é claro, né? O título de crédito sempre se refere a obrigações pecuniárias. O que é pecuniária? Dinheiro. Obrigações referentes a dinheiro. Pecuniário, valor, grana. Tá? Então, o título de crédito sempre vai conter uma obrigação de dinheiro, de pagar dinheiro, de pagar alguém alguma coisa, tá? Em dinheiro. Isso vale para os 4 títulos de crédito, tá? Isso vale para os 4. Vale para a letra de câmbio, para a nota promissória, para o cheque e para a duplicata. Tá? Vale para as todas. Gente, qual é a vantagem do título de crédito? Por que não fazer um contrato, né? Pode fazer um contrato? Pode. Por que fazer no título de crédito? O título de crédito, gente, o título de crédito, ele é bom porque a cobrança dele é facilitada. É facilitada. Então é muito mais fácil você exigir o pagamento do pagamento de um cheque, por exemplo, do que de um contrato. Tá? É possível eu colocar num contrato que eu vou pagar R$ 200 para o fulano? É possível eu fazer um cheque dizendo que eu vou pagar R$ 200 para o fulano? Sim. Qual que é mais fácil de receber? O cheque. O cheque. Por quê? Porque o cheque, o título, os títulos de crédito, isso vale para os 4 também, tá? Os títulos de crédito, os 4 títulos de crédito, eles têm uma característica que é chamada executividade. Executividade. Tá? Então, os títulos de crédito, eles são executados de plano. De plano. Tá? Deixa eu explicar. Olha só. Só para você entender. Ah, já sei. Olha só. O processo judicial, ele tem 2 fases. Eu acho que eu já falei isso para vocês aí na sala. Né? Ele tem 2 fases. Ele tem uma fase de conhecimento e uma fase de execução. O que é a primeira fase? O que é a fase de conhecimento? A fase de conhecimento é o momento em que o juiz analisa as provas, ele ouve as partes, faz perícia se necessário, né? Verifica se o valor, se é devido, se o pedido é devido, se não é devido, né? Quem está certo, quem está errado. Então a primeira parte do processo é chamada parte de conhecimento, fase de conhecimento, porque é o momento em que o juiz toma conhecimento do bem da vida que está sendo discutido no processo e decide acerca de quem tem razão. Ele faz isso por meio da sentença. Então, uma sentença, o juiz diz, não, fulano está certo, fulano está errado. Tá? E aí ele manda alguém fazer alguma coisa, ou pagar, etc. Depois disso é que começa a fase de execução. Então, na sentença, o juiz fala assim, olha, reconheço então diante das provas apresentadas, reconheço, né, julgo o processo procedente e condeno Joãozinho
a pagar 5.000 reais pro Zezinho. Show! Então ele deu a sentença. E agora? Agora nada. Né? Tem que pagar? Não, ainda não. Depois disso é que começa a fase de execução, a segunda fase. Aí na segunda fase, sim. Na segunda fase, o juiz vai fazer o quê? Vai buscar meios para que o Joãozinho pague, efetivamente pague, os 5.000 para o Zezinho. O juiz vai discutir alguma outra coisa? Não. O juiz vai buscar valores do Zezinho para pagar, os valores do Joãozinho para pagar o Zezinho. É isso. Tá? Essa é a fase de execução. Né? Então, é por isso que a gente diz que a pessoa está sendo executada. Né? O juiz simplesmente ele não quer saber quem está certo e quem está errado. Ele já fez isso. Agora o negócio é resolver, agora o negócio é pagar. Então essa é a segunda fase, essa é a fase de execução. Um contrato, então eu tenho um contrato por meio do qual Rafael se compromete a pagar R$ 200 para o Lucas. O contrato, o juiz vai conhecer a nível de processo de execução. O juiz vai verificar se é devido pagar os R$ 200, se não é, se o contrato está tudo direitinho, se a obrigação foi prestada, né, e tudo mais. Então, o contrato entra numa fase de conhecimento. O cheque não. Os títulos de crédito não. Os títulos de crédito vão direto para a execução. Então, se eu apresento para o juiz um cheque ou uma duplicata, ou uma letra de câmbio ou uma nota promissória, o juiz não vai querer saber quem está certo, se não está certo, se é devido, se não é devido, não interessa para o juiz. Ele vai olhar o título de crédito, no título de crédito diz, Rafael, na nota promissória, por exemplo, Rafael promete pagar R$ 200 para o Lucas. Ótimo, Rafael, paga R$ 200 ao Lucas. Não quero saber se é correto, se não é correto, não interessa. Então, os títulos de crédito não passam pela fase de conhecimento. Eles já vão direto para a execução. Por isso que é muito mais fácil receber um título de crédito. Tá? Por quê? Em razão da sua executividade. Em razão da sua executividade. Além disso, os créditos, né, o título de crédito também possui valor negocial. O título de crédito também possui valor negocial, de forma que eu posso, né, é permitido que que eu pague as minhas obrigações com crédito. Exemplo, olha só. Prestei serviço, eu, Rafael, professor Rafael, prestei serviço pro Bento. Aí o Bento vai e o Bento faz um cheque para mim. O Bento faz um cheque para mim, me paga com cheque. Tá? Eu devo pro Davi. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o cheque que o Bento me deu, falar, Davi, toma, tá aqui, ó. E eu pago o Davi com cheque. É possível? É claro que é possível. Tá? É claro que é possível. Por meio do endosso, Instituto do Endosso, sessão de crédito, enfim, tudo que nós vamos estudar nessas duas aulas. Então, os títulos de crédito, eles podem circular livremente, né, pela sociedade. E nada obsta, né? Eu recebi o cheque do Bento. Eu posso pagar um débito que eu tenho com o Lucas. Eu pago através daquele título de crédito. Ou se não pago inteiro, abato, né? Pago parcialmente, e aí pago a diferença em dinheiro, enfim. Né? O título de crédito, então, ele pode ser usado, né, como negócio, como moeda mesmo, né? Como moeda. Eu negocio e pago obrigações com meus títulos de crédito, com os títulos de crédito que eu recebi. Né? Por quê? Porque os títulos de crédito têm a presunção, né, existe a confiança de que esses títulos serão compensados quando devido, né, quando for devido. Por isso que eles têm grande valor, porque por trás deles existe a confiança de que eles serão efetivamente compensados, né, no momento em que eles forem apresentados, né, para compensação. No momento em que eles forem apresentados à compensação.
Ou seja, no momento em que o título de crédito se converter em dinheiro, existe a grande expectativa, existe a confiança do mercado e da sociedade de que esse dinheiro estará disponível. Né? De que esse dinheiro estará disponível. Tá? Bom, e aí, os títulos de crédito, eles têm algumas características. Tá? Eles têm algumas características que vocês precisam ter de core salteado. Né? Não quero que vocês decorem. Né? Eu quero que vocês entendam por que é assim. Né? Já diz a própria etimologia da palavra, né? Decorar, decor cores. Né? Decorar significa guardar no coração. Né? Eu prefiro que vocês guardem na cabeça. Né? Então, vamos lá. Requisitos, então, né? Características dos títulos de crédito. Tá? Em primeiro lugar, né, talvez a característica mais óbvia do título de crédito é a sua cartularidade. Cártula, papel. Né? O título de crédito sempre estará numa cártula, sempre será uma cédula, um papel. Tá? Sempre estará por escrito. Né? Sempre será uma cédula, um documento, um papel. Sempre. Tá? Sempre. Então, a primeira grande característica do título de crédito é a cartularidade. Né? Você vê o cheque. O cheque está lá escrito, né? Tem aquele retângulozinho, né? Então, tem aquelas características. A nota promissória, você também compra na papelaria, né? Também é um documento. Você tem a duplicata, que também é um documento, e você tem a letra de câmbio, que também é um documento. Então, você sempre terá, né, todo título de crédito é marcado obrigatoriamente pela cartularidade, o documento físico que contém o crédito. Né? Um papel, um pedaço de papel que representa aquele crédito. Tá? Depois disso, princípio da literalidade. Literalidade. Vale o que está escrito. O pagamento será feito nos exatos termos daquilo que está escrito no título de crédito. Tá? Então, vale o que está escrito no título. Nada do que está fora no título interessa. Nada do que está fora no título interessa. Interessa apenas o que está escrito. Tá? Depois, princípio da legalidade. Legalidade. O que significa princípio da legalidade? Gente, o princípio da legalidade significa que os títulos de crédito que existem porque a lei diz que eles existem. Então, a lei, no caso do Brasil, a lei reconhece 4 títulos de crédito principais. Né? Quais são? Letra de câmbio, cheque, nota promissória e duplicata. Tá? Então, a lei reconhece esses títulos de crédito. É a esses títulos de crédito que a lei dá poderes especiais. Tá? Então, é a lei que diz quais títulos de crédito existem e quais são as suas características, como é que eles funcionam, etc. Tá? Então, a gente não pode criar título de crédito da forma que a gente quiser. Então, ó, professor Rafael, estou criando um novo título de crédito chamado Formalíssima. Chamado Formalíssima. Pode? Lógico que não. É a lei que estabelece quais são os títulos de crédito existentes do Brasil. Tá? E é a lei ainda que determina quais são suas características, forma de funcionamento, etc. Depois disso, formalidade, tá? Ou seja, os títulos, né? Cada tipo de título de crédito precisa preencher determinados requisitos estabelecidos pela lei. Tá? E por último, e talvez a característica mais difícil, seja a característica da autonomia. O tio tinha dito lá no início da aula que os títulos de crédito são autônomos, né? São literais e autônomos. Gente, o que significa algo ser autônomo?
que significa algo ser autônomo? Quando algo é autônomo, significa que não precisa de outra coisa para ele existir. Ele existe por si mesmo, por isso ele é autônomo. Auto, si próprio. Nomia, né, de nomos, de regra. Ele rege a si próprio. Ele não precisa de nada para ele existir. Olha só, vamos entender o que significa isso. Vamos entender o que significa isso. Os títulos de crédito, meus caros, justamente por eles circularem no mercado, circularem na sociedade, eles têm uma característica chamada de abstração. O que significa abstração? Quando o título circula, né, quando, por exemplo, eu recebi o cheque de alguém e eu passo para frente, o cheque nesse caso, né, pode ser qualquer outro título de crédito, mas o cheque nesse caso se desvincula da obrigação que lhe deu origem. Se desvincula da obrigação que lhe deu origem. Por isso, autonomia. Vamos entender. Olha só. Anota aí no seu caderno. Eu vou falando e você anota aí para você conseguir visualizar. Professor Rafael prestou serviço para o João. Professor Rafael prestou serviço para o João. Tá? Forneceu material, pode ser qualquer coisa. Tá? Pensa aí em qualquer serviço. O João decidiu fazer o quê? O João decidiu pagar o professor Rafael em cheque. Tá? Por exemplo. Eu dou o exemplo do cheque porque eu acho que ele é o mais comum. Né? O cheque, duplicata. Os outros eu não sei se vocês estão familiarizados. Enfim. E aí o João pagou então o professor Rafael com cheque. Então o professor Rafael recebeu um cheque de R$1.000. R$1.000, pronto. Aí o Rafael faz o quê? O Rafael vai e compra mercadorias, compra qualquer coisa, né? E passa o cheque para frente. O Rafael então adquire produtos, sei lá, né? Pode ser qualquer coisa. E ele paga como? Ele paga dando o cheque que ele recebeu do João. Então o professor Rafael compra materiais no Marcos, do Marcos, e o professor Rafael paga o Marcos dando o cheque que ele recebeu do João. Vocês já viram isso? Acredito que sim. Quem trabalha no comércio, isso é muito comum, né? O título circular, né? Quando o título circulou, ou seja, quando o professor Rafael passou o título de crédito que ele recebeu do João, passou o título para o Marcos, esse cheque ele não tem mais nenhuma relação, com a obrigação que deu origem a ele. E qual foi a obrigação que deu origem a esse cheque? O serviço prestado pelo professor Rafael ao João. Não é isso? Não é isso? É isso, não é? Legal. Então, olha só. Vamos supor, tá? Vamos supor que o professor Rafael passou o cheque para o Marcos. Vamos supor que o serviço que o professor Rafael prestou ao João deu ruim, deu problema. Não ficou a contento, não ficou bom. Aí o João faz o quê? O João vai e susta o cheque. O cheque já está lá com Carlos. Carlos. Agora eu não sei. Marcos, acho que é Marcos. Né? O cheque já está lá com Marcos. Mas o professor Rafael, o João, não gostou do serviço prestado pelo professor Rafael e sustou o cheque. Olha só. Aí, olha só o que vai acontecer. Aí chega na data de pagamento, o Marcos, que está com o cheque, vai lá, deposita o cheque. O cheque volta, não compensa, e aparece a mensagem de que ele foi sustado. Aí o que acontece? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês.
O Marcos tem direito a exigir, o Marcos tem direito a exigir que o João pague o cheque? O que vocês acham? O que vocês acham? O Marcos tem direito de exigir que o João pague o cheque? Tem direito. Tem direito. Justamente pelo princípio da autonomia. Quando o cheque circulou, ele perdeu qualquer vínculo que ele tinha, com o serviço prestado pelo professor Rafael ao João. Ele se desvinculou da obrigação que lhe deu origem, pelo princípio da abstração. Né? Pelo princípio da abstração. Então, o título perdeu qualquer vínculo que ele tinha com o serviço que o professor Rafael prestou ao João. Então, o Marcos vai fazer o quê? O Marcos vai entrar na justiça, vai falar o seguinte: no dia tal, o professor Rafael comprou esse material na minha loja e ele pagou dando esse cheque, foi sacado, né, que foi emitido pelo Carlos, pelo João. Então o Marcos vai entrar na justiça, vai falar o seguinte: no dia tal, o professor Rafael comprou materiais na minha loja e ele pagou dando um cheque emitido, né, um cheque que foi emitido pelo João. Só que na data de depósito, na data de apresentação, eu apresentei o cheque e o cheque voltou porque foi sustado. O juiz vai falar o quê? O juiz vai mandar o João pagar. Vai mandar o João pagar. Por quê, gente? Porque nós temos o crédito. Lembra? Crédito é confiança. O Marcos só aceitou o cheque por causa da confiança que ele tinha de que quando fosse necessário, aquele cheque ia se transformar em dinheiro. Crédito é confiança. Tá? Então, o João pode até falar o seguinte, nossa, mas esse título foi sustado, eu, João, que saquei, que emiti esse cheque, eu sustei o cheque, por quê? Porque eu emiti esse cheque quando o professor Rafael prestou um serviço para mim, só que esse serviço não ficou bom. Aí o Marcos vai falar assim: e o Kiko? O que eu, Marcos, eu tenho a ver com o serviço do professor Rafael? O que eu tenho a ver? Então, isso se chama inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Então, o João não pode dizer para uma pessoa de boa-fé, uma pessoa que recebeu o cheque de boa-fé, ele não pode dizer assim: não, eu não paguei o seu cheque, eu não paguei o cheque que está com você, porque quando eu saquei ele para uma outra pessoa e essa outra pessoa não cumpriu o que ele prometeu comigo. Não funciona. Não funciona. O João vai ser obrigado a pagar o cheque. O João vai ser obrigado a pagar o cheque. O que ele vai fazer depois? É claro que depois ele tem todo o direito de acionar o professor Rafael. Ele tem todo o direito de acionar o professor Rafael, inclusive judicialmente, para pedir o pagamento, né? Para pedir esse pagamento. Mas ele não pode recusar o pagamento do cheque que está com terceiro de boa-fé. O Marcos vai dizer: ué, mas o que eu fiz? Eu não dei causa. Eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada. Eu recebi o cheque e eu tenho direito de receber. Ou seja, quando eu falo da autonomia, não interessa, para o título de crédito, não interessa se a obrigação principal, se a obrigação que deu origem ao título, né? Que no caso foi o serviço prestado pelo professor Rafael ao João. Nesse caso, um título de crédito, quando ele circula, não interessa se aquela relação original, se aquela obrigação original permanece ou não permanece. O título é autônomo.
Então, independente daquela obrigação dar certo ou dar errado, o título de crédito que está circulando tem que ser pago. Tem que ser pago. Isso é autonomia. Entenderam por que a gente fala que o título de crédito é autônomo? Entenderam? Olha lá, hein? Se não entenderam, tem que falar depois lá no Blue. Lá no chat, né? Lá no Blue. Entenderam isso? Tá? Vamos para frente então. Gente, vamos falar então, agora que vocês já conhecem as características dos títulos de crédito, vamos falar das classificações dos títulos. Tá? Primeiro, nós temos os títulos quanto ao seu modelo. Tá? Modelo. Existem títulos que possuem modelo vinculado e modelo livre. O que é o modelo vinculado? O que é o modelo vinculado? Modelo vinculado significa dizer que o título de crédito, todos os seus aspectos são regulados pela lei. E o título livre? O título livre é aquele que não possui uma forma obrigatória. Ele tem os requisitos, mas a forma dele é livre. A forma dele é livre. Ao contrário do título vinculado. Tá? O título vinculado não. O título vinculado, tudo nele é estabelecido em lei. Querem um exemplo? Né? No Brasil, nós temos só um título de crédito vinculado, que é o cheque. O cheque, o Banco Central e a Casa da Moeda do Brasil estabelecem vários requisitos para o cheque, inclusive quanto à forma. As dimensões daquela cédula, o tamanho da cédula do cheque, estabelecido pela Casa da Moeda e pelo Banco Central. O tipo de papel, né, a qualidade daquele papel é estabelecida pelo Banco Central, pela Casa da Moeda. A densidade do papel é estabelecida pelo Banco Central e pela Casa da Moeda. Tudo que vai escrito no cheque, né, todas aquelas letras, né, tudo aquilo que está escrito é estabelecido pelo Banco Central e Casa da Moeda. Tamanho da letra, ordem dos caracteres, por isso são todos iguais, né? Por isso que os cheques são todos iguais. Porque a lei, né, no caso, através do Banco Central e da Casa da Moeda, estabelecem vários requisitos para todo o título. Desde coisas como papel, marca d'água, densidade do papel, espessura daquela cédula, né? As dimensões da cédula, profundidade, largura, né? Comprimento. Então tudo isso é estabelecido, né? O tamanho da letra, de tudo que vai escrito no cheque, né? Então tudo isso é estabelecido em lei. E os outros três? Os outros três são livres, né? Eles têm requisitos, mas a forma é livre. A forma é livre. Tá? Então, a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata são livres. Significa o quê? Professor, então eu posso pegar um papel sulfite tamanho A4 ou tamanho A3 ou uma cartolina e eu posso transformar num título de crédito? Eu posso transformar numa nota promissória? Pode. Pode sim. Você pode pegar uma cartolina agora, ou pode pegar um papel A3, ou um A4, ou um papel carta, ou um papel de pão, e você pode, desde que você preencha todos os requisitos, você pode transformar esse papel num título de crédito. É possível. É perfeitamente possível. Por quê? Porque esses títulos possuem forma livre. A lei não diz qual é o tamanho de uma nota promissória, qual é o tipo de papel, densidade do papel, espessura. A lei não diz o tamanho das letras de uma nota promissória ou a ordem. Né? Então você é livre, desde que colocando os requisitos que o documento tem que ter, né? Quem está devendo, quem promete pagar, para quem, data, local, etc. Desde que você coloque todos os requisitos, você pode muito bem transformar um papel de pão num título de crédito, numa nota promissória, numa duplicata, numa letra de câmbio. E o cheque? O cheque não. O cheque, ele tem uma receita toda, inteirinha, de cabo a rabo, estabelecida em lei. Tudo bem? Então, lembrem, vinculado, né, quanto forma vinculada, modelo vinculado, o único é o cheque,
Todos os outros, né, letra de câmbio, nota promissória e duplicata, não se preocupe, nós vamos ver pormenorizadamente cada um deles, né, na próxima aula, na semana que vem, cada um deles, tá? Mas os outros três são livres. Os outros três são livres. Você pode pegar um papel A4, um papel de caderno, sei lá, se vira, né? Não tem problema. Não tem problema. Por isso que você pode comprar nota promissória em papelaria, né? Papelaria vende nota promissória. Tá? Por quê? Porque não tem forma, qualquer um pode fazer. Você pode fazer. Tá? Não precisa comprar, não precisa nem comprar na papelaria. Você mesmo pode fazer. Entendeu? Pode ser um papel de pão, pode ser papel A4. Você pode escrever no computador, pode escrever à mão. Não tem essas exigências. Entendeu? Por isso que são títulos livres, né? Modelos livres. Depois temos ainda a estrutura. Essa classificação é bem importante. Nós temos as ordens de pagamento e as promessas de pagamento. Ordens de pagamento e promessas de pagamento. Então, os títulos de crédito, quanto à estrutura, eles se dividem em dois. Então, nós temos a ordem de pagamento, as ordens de pagamento e as promessas de pagamento. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A ordem de pagamento é uma relação triangular. É uma relação triangular. É uma relação que envolve três pessoas, três partes. Enquanto a promessa de pagamento envolve apenas duas. Então, o que é a ordem de pagamento? Uma parte, né, o A, manda o B pagar o C. Tá? Então, fulano manda Beltrano pagar Cicrano. Por isso que é uma ordem de pagamento. Tá? Então, A manda o B pagar o C. Então, são três pessoas. Quem é o primeiro? A pessoa que saca, a pessoa que emite a nota, né? A pessoa que emite o título de crédito é o sacador. É o sacador. Ou emitente, né? Porque emitiu o título. Tá? É o sacador ou emitente. Então, é a pessoa que emitiu, que sacou o título. Tá? Que sacou o título. Você que preenche, quando você preenche o cheque, né? Quando você preenche o cheque, você está fazendo o quê? Você está dando uma ordem para o banco pagar uma outra pessoa. O cheque, por exemplo, é uma ordem de pagamento. Então, inclusive, pode pegar o cheque. Você vai ver, eu ordeno que o banco X pague a Y a quantia de tanto. Tá? O cheque, então, é uma ordem de pagamento. Então, a pessoa que elabora o cheque, escreve no cheque, né, que escreve no cheque, assina o cheque, é o sacador, é o emitente. Tá? É ele que manda. Ele manda quem? O sacado. O sacado. O sacado é quem faz o pagamento. Tá? Então ele manda o sacado fazer o pagamento ao beneficiário. Então são três pessoas. O sacador ou emitente manda, dá uma ordem para que o sacado pague o beneficiário. Quais são as ordens de pagamento? São três. Tá? São três. Então, dos quatro, 3 títulos de crédito são ordens de pagamento. Nós temos a letra de câmbio, o cheque e a duplicata. Então, letra de câmbio, cheque e duplicata são ordens de pagamento. São ordens de pagamento. Depois nós vamos ver como é que funcionam cada uma delas. Existem algumas diferenças, sobretudo no que diz respeito à duplicata. Tá? Mas nós vamos ver na próxima aula. O importante é que você entenda como é que funciona. É importante que você entenda como é que funciona aqui, essa situação, esse triângulo, né? Então, o sacador ou emitente, que é a pessoa que assina o cheque, tá? manda o sacado pagar o beneficiário. E de outro lado, nós temos a promessa de pagamento. Que são só duas pessoas, que é o promitente é aquele que promete, e o beneficiário. O beneficiário, claro, é o que vai receber. Né? Então, dos quatro,
3 são ordens de pagamento, somente um é uma promessa de pagamento, é a nota promissória. Na nota promissória, o promitente promete pagar ao beneficiário uma quantia tal. Então, a nota promissória é a única promessa de pagamento. Letra de câmbio, cheque e duplicata são ordens de pagamento. Muito importante essa classificação, tá? Na próxima aula nós vamos trabalhar muito com ela. É fundamental que você entenda direitinho essa classificação, tá bom? Quanto à natureza, tá? Nós temos os títulos causais e os títulos abstratos. O que são os títulos causais? Títulos causais são aqueles que só podem nascer quando acontece alguma coisa específica. Somente quando acontece alguma coisa específica. Tá? Então, é preciso que aconteça algo para que eu possa emitir o título de crédito. E depois nós temos os títulos abstratos. Os títulos abstratos são aqueles que você não precisa de motivo. Você pode fazer qualquer motivo que você queira. Né? Não precisa que aconteça algo no mundo para que você emita, né, o título. 3 são abstratos e 1 é causal. Qual é o título causal no Brasil? O título causal no Brasil é a duplicata. Todos os outros 3 são abstratos. Tá? Gente, o único título causal no Brasil é a duplicata. Por quê? Porque a lei estabelece que a duplicata só pode ser sacada, só pode ser emitida, né, numa hipótese legal, uma hipótese que a lei estabelece. Qual é? A compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Duas situações. Né? A compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Somente nessas duas situações é possível sacar uma duplicata. Tudo bem? Então a lei estabelece que somente é possível sacar a duplicata quando ocorrem duas situações no mundo. Quais situações? Compra e venda mercantil ou prestação de serviço. E no mais? Não, no mais não pode. A lei não autoriza. E os abstratos? Os abstratos você pode fazer a seu bel prazer, né? O cheque é abstrato? O cheque é abstrato. A nota promissória, a letra de câmbio. Os outros 3 são abstratos. Por quê? Você pode fazer quando você quiser. Nada obsta, por exemplo, que você, sentadinho aí na sua cadeira, você pegue o seu talão de cheque e faça um cheque para o professor Rafael no valor de R$50, ou um pouquinho mais. Você pode fazer? Lógico que pode. Pode. É um título abstrato, não precisa de alguma coisa. Eu lembro quando eu era mais novo, minha avó vinha visitar com mais frequência, né? Minha família é toda da cidade do Rio de Janeiro, então moro distante, né, da minha família. Então minha avó vinha com alguma frequência, eu era pequeno, né, e aí ela sempre me dava um dinheiro, e às vezes ela estava sem dinheiro, né, na hora, e ela fazia um cheque para mim. Ela pegava: Rafael, não tenho dinheiro agora, você vai lá no banco e você compensa, né, você apresenta esse cheque. Então ela fazia um cheque de R$50, dinheirinho, né? Dinheirinho, que era criança, acho que eu tinha o quê? Tinha uns 14 anos, sei lá, né? Aí ela fazia o cheque para mim, né? Precisava de alguma coisa? Não, ela fazia porque ela queria fazer, né? Isso é o título abstrato. O título abstrato você faz a hora que você quiser. A hora que você quiser sacar um cheque, você saca. Precisa comprar alguma coisa? Não. Se você quiser fazer um cheque para alguém agora, você faz, né? Quiser fazer um cheque agora, uma nota promissória, né? Eu declaro que devo para você. Você precisa comprar alguma coisa para dever? Não, eu posso declarar que devo. É livre, né? É abstrato. A hora que eu quiser, eu faço. Tá? Ao contrário da duplicata. Lembre, duplicata só pode ser sacada, só pode ser emitida quando ocorrer uma das duas coisas. Né? Compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Somente nessas hipóteses a lei permite que seja sacada uma duplicata. Tá?
E os outros? Os outros você saca quando você bem quiser, né? Não precisa de motivo. Tá? Temos ainda uma outra classificação importante dos títulos de crédito, que diz respeito à sua circulação. Como nós já falamos, né? Como nós já falamos anteriormente na aula, os títulos de crédito eles são capazes de circular na sociedade, né? E aí nós temos então também características que regulam de que forma ele circula. Tá? Em primeiro lugar, nós temos um título, né, os títulos que são ao portador. E em segundo lugar, nós temos o título nominal ou nominativo. Tá? O que é o título ao portador? O título ao portador é aquele que não indica quem é o beneficiário. O título ao portador é o título que não indica quem é o beneficiário. Presume-se que o beneficiário é o portador. Presume-se que o beneficiário é o portador. Portador é quem está com o título em mãos. Né? Portador é quem está com o título em mãos. Tá? Então, quando o título não indica quem é o beneficiário, presume-se que o beneficiário é o portador. Esse título, gente, circula pela simples tradição. O que é tradição? Entrega. Se o cheque, pensa bem, pensa comigo, né? Vamos para o cheque. Se o cheque, né, quando eu preencho o cheque, se eu não indico quem é o beneficiário, é um cheque ao portador. Ou seja, qualquer pessoa que esteja de posse do cheque vai ter poder para ir até o banco e sacar o cheque. Não é isso? Sim, né? Esse é o título ao portador. Tá? Qualquer pessoa que tem o título em mãos pode ir lá e sacar o cheque. Olha só, se alguém passa um título ao portador, né, um cheque ao portador para mim, o famoso cheque em branco, né, o cheque que não indica o beneficiário, tá? O cheque ao portador. Se alguém passa um cheque para mim, não indica o portador, tá? Eu simplesmente estou com o cheque. Eu posso passar para uma outra pessoa? Posso. Sim, claro. Eu preciso fazer alguma coisa? Não, é só entregar. É só entregar, não preciso fazer nada, né? Não preciso fazer nada. Então é o seguinte, né? O cheque ao portador, o título ao portador, ele circula simplesmente pela entrega. Né? O A entrega para o B, que entrega para o C, que entrega para o D, que entrega para o E, que entrega para o F, e o título vai andando. Né? Presume-se que o seu beneficiário é quem está com o título em mãos, é quem é o portador do título. Tá? De outra parte, nós temos os títulos nominais ou nominativos. São aqueles que indicam quem é o beneficiário. Então, o título nominal ou nominativo é aquele que indica o beneficiário desse título é fulano de tal, né? É professor Rafael, é a Faculdade São Lucas, é o município de Caçapava, enfim. Né? Ele indica quem é o beneficiário. Ele ainda pode circular? Sim. Só que agora, a simples tradição não basta. Agora, para ele circular, são necessários dois caminhos diferentes. O primeiro é o endosso e o segundo é a cessão de crédito, que nós vamos estudar a seguir os dois. Tá? Vocês provavelmente já ouviram falar em endosso, vocês provavelmente nunca ouviram falar em cessão de crédito. Acredito eu. Tá? Endosso, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Fulano endossou o cheque, endossou o título, enfim. Bom, vamos lá. Vamos falar do endosso e da cessão de crédito, que lembrem, só se aplicam aos títulos nominativos. Somente aos títulos nominativos. Tá? Vamos lá. Gente, olha só. Vamos lá, vamos falar do endosso. O endosso vem de uma expressão portuguesa
que significa que vai no dorso, tá? Que vai no dorso, que vai nas costas, que vai atrás, né? Por isso endosso. Né? No cheque é o mais comum, né, a gente endossar. O que a gente faz? A gente vira o cheque e assina atrás, né, para endossar. Não é isso? Tá? Então o endosso, a gente vira o título, geralmente é atrás, né? No Brasil, o endosso é feito atrás do título, justamente por isso que ele tem esse nome, né? Endosso. Ou que vai no dorso, que vai nas costas, que vai atrás, né? Gente, olha só. Para o título circular por endosso, para que o título possa ser endossado, ele precisa conter uma cláusula, a chamada cláusula à ordem. À ordem. Então, se você pegar um talão de cheque, você vai ver o seguinte: por este cheque paga-se a quantia de tanto para fulano de tal, você preenche, ou a sua ordem. Vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês. Vamos sair aqui, ó. Vamos ver se a gente acha um modelo de cheque. Modelo de cheque. Vamos ver aqui se a gente consegue achar. Vou pegar aqui, ó. Cheque nacional, né? Claro. Tá? Vou pegar aqui, vamos dar uma olhada. Abre. Só quero ver você maiorzinho, vai. Demorando demais. Muito complicado isso aqui. Aqui, ó. Deu. Deu. Meu santinho. Aqui. Agora vai. Espera aí, gente. Aqui, ó. Acho que dá pra ver, ó. Acho que dá pra ver. O cheque, então, quando você vai preencher um cheque, tá? Por esta quantia, todo cheque é assim, né? O cheque é um título vinculado, então todos os cheques eles têm a mesma escrita, tá? Tem as mesmas inscrições. Esse aqui, no caso, é um modelo do Serasa, tá? Mas todo cheque tem isso. Por esta quantia, né? Pago por esse cheque, a quantia de, aí você preenche o valor, né? E centavos acima, tá? Aí aqui é o campo onde você pode identificar o beneficiário. Onde você não é obrigatório. Se você não identificar o beneficiário, o que acontece? O cheque vira um título ao portador. Quem tiver com cheque, presume-se como sendo beneficiário. E aí sempre vem depois assim, ó, ou a sua ordem. Então, pago a quantia de tanto, centavos acima, para fulano de tal, ou a sua ordem. Quando o título tem essa expressão aqui, ó, a sua ordem, significa que ele pode circular mediante endosso. Então, isso é a cláusula à ordem. Então, pago fulano de tal ou a sua ordem. Então, a sua ordem significa que se o beneficiário quiser, ele pode endossar o título. E se tiver a cláusula não à ordem? Que existe também a cláusula não à ordem, né? Se o título tiver a cláusula não à ordem, então vai estar assim: paga a quantia de tanto a fulano de tal, não a sua ordem. Não a sua ordem. Então, ele não pode endossar. Tá? Nesse caso, se o título contém a cláusula não à ordem, nesse caso ele não pode circular por endosso, ele circula apenas por cessão de crédito. Tá? Então, gente, olha só. O que é o endosso? O endosso, que é o que vai no dorso, é uma transferência do título de crédito
é um ato unilateral. É um ato unilateral. Isso aqui é muito importante, tá? É um ato unilateral. É um ato que só depende do endossante. Só depende do endossante. Quem é o endossante? É a pessoa que faz o endosso, que geralmente é o beneficiário, né? Então o beneficiário vai e endossa. A pessoa que vai receber o título precisa fazer alguma coisa? Não. Por isso que é um ato unilateral. Gente, o endosso, qual é a grande diferença do endosso? Qual é a grande característica do endosso? Quando o título circula por endosso, mediante endosso, o título circula, né? Ele adquire o caráter de autonomia. Quando eu falei que o cheque circula e quando ele circula, ele se desvincula da obrigação que lhe deu origem, não é isso? Ele se desvincula da obrigação que lhe deu causa, não é isso? Então, isso só vale se o título circular por endosso. Só vale se o título circular por endosso. Tá? E a cessão de crédito? A cessão de crédito é diferente do endosso. É uma outra maneira, tá? É uma outra maneira de fazer o título circular. Enquanto que o endosso é um ato unilateral, que depende só do endossante, a cessão de crédito tem uma natureza contratual. Contratual. Tá? Então, é feito, na verdade, a cessão de crédito, na verdade, nada mais é do que um contrato. Tá? Quando o título circula mediante cessão de crédito, ouçam com atenção. Quando o título circula por meio de uma cessão de crédito, o título não adquire autonomia. Ele não adquire autonomia. Ele continua vinculado à obrigação que lhe deu origem. Então, quando o título circula mediante cessão de crédito, ele não adquire autonomia, ele não se abstrai. Isso aqui não acontece. Não acontece quando ele circula mediante cessão de crédito. Tá? Isso é importante. Isso é importante. Você precisa saber disso. A autonomia e a abstração, portanto, junto com a inoponibilidade de exceções, só ocorre quando o título circula mediante endosso. Mediante endosso. Tudo bem? Professor, significa que se o título circular mediante cessão de crédito e ele fosse parar lá com o Marcos, o João sustaria o cheque que ele passou para o professor Rafael, que o professor Rafael passou para o Marcos. Seria possível o João alegar que não pagou o cheque porque o professor Rafael não cumpriu a obrigação? Se o título circulou mediante cessão de crédito, aí sim, aí poderia. Tá? Porque na cessão de crédito, o cheque não adquire abstração, ele não adquire autonomia. Na cessão de crédito, o cheque ou qualquer outro título de crédito continua ainda que ele circule, ele continua vinculado à obrigação que lhe deu causa. Então, não há autonomia. O título não circula em caráter autônomo. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Bom, falando ainda do endosso, para a gente terminar o endosso, né? Existe o endosso em branco, que é o mais comum, tá? E o endosso em preto. O que é o endosso em branco? O que é o endosso em branco? O endosso em branco é o mais comum, né? O endosso em branco simplesmente consta a assinatura do endossante. Então você quer endossar o cheque que você tem, que você recebeu, o que você faz? Vira ele, assina ele e passa para frente. Esse é o endosso em branco. Quando há o endosso em branco, né, aquele título que era originariamente um título nominativo, era um título nominal,
né? Vamos supor, o João passou um cheque para o Rafael, professor Rafael. O professor Rafael foi lá, né? É um título nominativo ou é um título ao portador? É um título nominativo. Então, no cheque, por exemplo, né, no cheque, ele preencheu: pago R$ 1.000 ao professor Rafael ou a sua ordem. Show de bola. É um título nominativo. É um título nominativo. Tá? Então, quando o professor Rafael endossa o cheque, se esse endosso for em branco, o título que era nominativo, ele passa a ser um título ao portador. O endosso em branco, né, como eu não coloco o novo beneficiário, né, o endosso em branco eu simplesmente assinei no verso do cheque. Só isso. Né? Só isso, acabou. Né? Quem é o novo beneficiário? Eu não coloquei aqui. Então, o endosso em branco faz com que o título se transforme num título ao portador. Ou seja, presume-se que o novo beneficiário é a pessoa que está na posse do cheque, que está portando o cheque. E o endosso em preto? O endosso em preto é aquele em que eu qualifico o novo beneficiário. Então, eu, Rafael, era originariamente o beneficiário do cheque, eu assinei no verso e eu coloquei aqui para fulano de tal, para o Lucas, por exemplo. Para o Lucas. Para o Lucas. Então, esse é o endosso em preto. Eu qualifiquei quem é o novo beneficiário. O título, então, que era um título nominativo, continua sendo um título nominativo, apesar do endosso. Apesar do endosso. Então, o endosso em preto não transforma, ao contrário do endosso em branco, né? O endosso em preto não transforma o título nominativo num título ao portador. O título que era ao portador, o título que era nominativo, continua sendo um título nominativo. Só houve a mudança do beneficiário. Beneficiário que antes era eu, professor Rafael, passou a ser, com meu endosso em preto, né? Eu endossei, mas eu endossei especificamente para o Lucas. Para o Lucas. Tá? Então, continua sendo um título ao portador. Tudo que eu fiz foi apenas trocar o beneficiário, né? Trocar o beneficiário. Mas continua sendo um título nominativo. Continua sendo um título nominativo. Tá? Depois o Lucas pode fazer isso? Pode. Né? O título pode rodar várias vezes. Né? Pode ceder, endossar, enfim. Tá? Entenderam a diferença, gente? Entender a diferença entre endosso e cessão de crédito é importante. Tá? Essa aula de hoje é super importante. Tá? Por fim, temos o aval. Por fim, nós temos o aval. O aval, o que é o aval? É uma garantia. Tá? Uma garantia prestada por uma pessoa que é o avalista. Né? O avalista é aquela pessoa que garante o título de crédito. Tá? É uma garantia. Então, é uma comparação, né? Uma comparação. No contrato de locação, por exemplo, no contrato de locação, nós temos uma garantia que é o fiador. O fiador. O que é o fiador? O fiador é a pessoa que se responsabiliza pelo pagamento do aluguel caso o locatário não pague. Então, basicamente, né, no contrato de locação, o fiador diz assim, ó, bate no peito e fala assim, ó, você está fazendo contrato com ele, né? Você, dono do imóvel, está fazendo contrato com ele, que é o locador, o locatário, desculpa. Mas se ele não pagar, fique tranquilo que pago eu. Tá? Então, o fiador ele se responsabiliza pelo pagamento caso o locatário falte, caso o locatário não pague. O aval é a mesma coisa, só que para o título de crédito. Tá? Então, o avalista é uma pessoa que se responsabiliza pelo pagamento do título, né, na mesma forma do avalizado. Quem que é o avalizado? O avalizado é a pessoa que será responsável pelo pagamento. Tá? Gente, o avalista sempre será uma pessoa estranha à relação cambial.
Tá? Ele não pode ser nem o sacador, nem o sacado, nem endossante, nem beneficiário. Ele não faz parte da relação cambial, mas ele garante o pagamento do título. Tá? Mas garante o pagamento do título. Existe um tratado internacional, né, que regula os títulos de crédito, que é a Lei Uniforme de Genebra. Então, no mundo todo, né, a grande maior parte do mundo, que segue a LUG, né, a Lei Uniforme de Genebra, que é um tratado internacional, exige-se o pagamento, né, o aval, desculpa, né, o aval, via de regra, é dado na frente do título, na face. Né? Então, avalista, fulano de tal, né, CPF, residência, etc. No Código Civil, no Brasil, né, no Código Civil, o Código Civil diz que o aval é dado no verso, é dado atrás do título. Tá? Então, no Brasil, o aval é dado atrás. Gente, então, quem é o avalista? É uma pessoa que se responsabiliza pelo pagamento do título nas mesmas condições que o responsável pelo pagamento seria, né? Nas mesmas que é o avalizado, né? Que é a pessoa que ele garante, né? Que é a pessoa que ele está garantindo. Tá? Gente, se o avalista fizer o pagamento, vamos supor que o avalizado, que é uma pessoa obrigada, né? Vamos supor, eu paguei o cheque, eu saquei o cheque. Eu sou responsável pelo pagamento, né? Eu tenho que ter dinheiro na conta quando ele for compensado. Eu tenho um avalista, graças a Deus. Meu pai é meu avalista, tá? Vamos supor, saquei um cheque de R$1.000. Meu pai é o avalista. Gente, se eu não pagar o cheque de R$1.000, o meu pai vai ser obrigado a ir lá e pagar, certo? Certo. Sim. Né? Se ele for meu avalista, ele tem a obrigação de ir lá e pagar. Depois disso, o que acontece? Ele adquire direito de regresso contra mim. Ele ganha o direito de exigir de mim o pagamento. Falar, Rafael, você pisou no tomate, você não pagou o seu título, seu cheque, tá? Você não pagou o seu cheque, eu tive que pagar, né, R$1.000, agora você me deve 1.000, agora você paga 1.000 para mim. Então o avalista tem direito, caso ele faça o pagamento, ele tem direito de regresso contra o avalizado. Então ele tem direito depois de exigir que o avalizado o indenize por aquilo que ele teve que pagar. Tudo bem? Gente, para terminar, temos ainda um último instituto, que é o Instituto do Aceite. Tá? O aceite não é mais muito utilizado, tá? Não é mais muito utilizado. Mas o que é o aceite? O aceite é uma declaração do sacado. Quem é o sacado? É a pessoa responsável pelo pagamento, lembram? Tá? O aceite é uma declaração do sacado de que ele está ciente do título e ele vai pagar o título na data de vencimento. Via de regra, ele é lançado no próprio título. Então, no próprio título, por exemplo, na nota promissória, no cheque, etc., tá? É possível o aceite do sacado, do responsável pelo pagamento. Tá? Só nas duplicatas é que ele é feito separado. As duplicatas, por algumas razões que vocês vão entender na próxima aula, na duplicata o aceite pode ser feito separadamente. Contudo, diante do novo mecanismo, né, da era digital, nós temos hoje as duplicatas escriturais, né, vocês vão entender na próxima aula. Esse processo não envolve mais papel, é um processo envolvendo dados, né? Nós não temos mais, né, não se exige mais, muito raro, né? Eu nunca mais vi aceite nas duplicatas. Então, geralmente vem duplicatas sem aceite, né? Porque diante da nova tecnologia, né, é incompatível você exigir o aceite do sacado. Né? Gente, é isso. Tá? Eu vou botar o material de leitura para vocês. É extremamente importante que vocês façam a leitura. Tá? É extremamente importante que vocês façam a leitura. Essa matéria não é fácil, é uma matéria que exige muito estudo. Vocês viram que não é difícil, mas é complicado. Tá? É muita coisa, é muito detalhe, é muita informação. Então, vale a pena dar uma atenção a mais. Tá? E eu estarei disponível no chat. Divirtam-se com a aula de hoje. Eu vou fazer um teste.
tá? Vou fazer um testinho valendo 2 ou 3 pontinhos, tá? Mas de boa, suave na nave, tá? Deixo aqui um grande abraço para vocês, espero que estejam bem, tá bom? Espero que a gente volte a se encontrar o quanto antes. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Falou aí, gente. Até mais.